E é o capítulo 17, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia, tá quase lá. Tem alguém que ainda não achou, vou tentar mais uma vez. Aquele que já encontrou o livro do profeta Ezequiel, número 37, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Eu quero ver, irmãos. Não precisa glorificar o nome santo do Senhor por causa do preleitor, tá bom? Glorifique quando você sentir a presença de Deus. Quando Deus falar contigo, glorifica, tá? E quero dizer aqui, se você veio para ver o preleitor dessa noite, você está no lugar errado. Agora, se você veio ouvir uma palavra de Deus, você está no lugar errado. Amém. Vamos fazer menção à palavra do Senhor. E a mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante ao poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, aonde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número dos ossos no vale, e que todos estavam mirrados, sequíssimos. Aleluia. Estava ele então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé soberano, só tu o sabes. E ele me disse: profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé o eterno e soberano Deus a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego de vida e restaurar fôlego de vida e reviverás. E eis que criarei tendões, músculo, farei surgir carne e estenderei pele sobre todos os olhos. Porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Pode glorificar o nome do Senhor. Se assente, por favor. Aleluia. É uma visão profética, uma visão maravilhosa. Porém, se nós formos entender e compreender o que está por detrás desta profecia, é muito maior do que nós imaginamos. Aleluia. Deus se faz presente, mostra os ossos e diz que colocará vida. Aleluia. Porém, aqueles ossos eram o povo de Deus, o povo que estava esmigalhado, o povo que estava sequíssimo, o povo que tinha se apartado da presença de Deus. Era muito doloroso para cada um deles. Mas o que aconteceu, pastor, para que eles pudessem ficar tão aflitos? O que aconteceu para que eles pudessem ficar dessa forma? Contra o Senhor eles foram. Fizeram aquilo que não agradava a Deus. Apartaram-se da presença do Pai. E a mão do Senhor não veio como visão profética para levar o povo para ver, mas a mão do Senhor pesou sobre o povo de Deus, pesou sobre o povo de Deus em forma de Nabucodonosor, o rei babilônico. Era esta mão de Deus pesando. Vemos então e podemos entender que ele não estava sozinho profetizando. Tinha profetas que eram ali junto com eles, contemporâneos, viviam no mesmo episódio, mas em lugares diferentes. Tinha ainda Daniel, tinha ainda Jeremias, que também estava falando do amor de Deus. Temos que entender que havia 3 estágios. São 3 estágios que a mão dos babilônicos, através de Nabucodonosor, caiu sobre o povo de Deus. Irmãos, a mão de Deus só pesa quando Deus alerta e nós não ouvimos. A mão de Deus só pesa quando Deus fala: olha, atentei-vos para o que vocês fazem.
Olha, prestei atenção, porque eu sou o teu Deus. Mas quando nós não damos ouvido, a mão de Deus pesa. E a mão de Deus pesou contra o povo. Vemos então que na primeira investida babilônica contra o povo de Deus, as muralhas e as portas foram quebradas, levados consigo somente a realeza, somente aqueles que eram da realeza do povo, os nobres. Entre ele estava Daniel e seus três amigos. Na segunda investida, então, quando eles voltam para lá, para ali ser a mão de Deus a pesar, acontece algo, e o templo é destruído. E quando o templo é destruído, ele leva junto com ele cativo aqueles que eram do templo, aqueles que eram da tribo de Levi. Levavam com eles aqueles que adoravam, aqueles que cuidavam, aqueles que zelavam, aqueles que faziam sacrifício dentro do templo de Deus, os operários de Deus, os obreiros de Deus. Então é tirado e levado como escravos. E neste meio Ezequiel vai, mas Jeremias fica. Aleluia, Senhor Deus. Ainda na terceira investida, irmãos, ainda na terceira investida, ainda eles investem mais uma vez, e todos os utensílios e a arca da aliança, a presença de Deus, é tirada do povo de Deus. Aleluia. Preste atenção que na primeira investida, Daniel estava profetizando no meio do palácio de Nabucodonosor, sendo boca de Deus para interpretar o sonho de Nabucodonosor e mostrar que só existe um Deus, que não importa o quanto eles podem fazer estátuas de 6 por 60 e prostrar-nos todos de joelhos. Deus é Deus, até mesmo na fornalha. Deus é Deus, até mesmo na cova do leão. E a realeza teve que entender que Deus estava com eles. Eles não estavam na terra à cora deles, eles não estavam ali junto ao templo em adoração, eles não estavam junto com a arca da aliança, a presença de Deus no meio do povo, mas eles estavam com Deus no seu coração. Eles estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava neles. Na segunda investida, Ezequiel foi levado. Ezequiel estava no meio do povo. Ele estava junto ao povo que foi levado cativo. Ele não estava na realeza, mas naquelas mais de 10 mil pessoas que foram levadas cativas, ele estava ali sendo boca de Deus, dizendo para eles: olha, preste atenção, porque papai ainda vai ter um renovo. Preste atenção, que papai ainda vai fazer o impossível. Ei, se você veio hoje aqui buscar o impossível da parte de Deus, começa a abrir a boca, glorificar, porque a tua vitória já chegou. Glória a Deus. Mas ainda tem Jeremias, o chamado profeta chorão. Ele não foi levado em exílio. Ele ficou aonde, pastor? Em Jerusalém. A minha Bíblia ensina que ele subiu aos montes, vendo as portas, os muros destruídos, o templo saqueado e caído. Nada mais restava, nada mais do que tinha ali que alegrava os olhos do povo de Deus. Não tinha mais nada. Então ele escreve o livro das Lamentações. Ele escrevia como um bom saudosista que ele era. Ele escrevia como um judeu que adorava a sua terra, a sua pátria. E ele chorava angústia e dor de ver o seu povo ser massacrado. Na ministração de Jeremias só havia 2 tipos de ministração:
Povo, arrependei-vos dos vossos pecados, vós volte a Yahvé Todo-Poderoso, que tudo ficará da forma que está. Não terá lamento. E a segunda ministração de Jeremias, no seu livro, que leva o seu nome, vai falar sobre o juízo de Deus. O juízo de Deus em forma dos assírios babilônicos. O juízo de Deus para aqueles que não aceitaram aquilo que o profeta disse. Por isso eu digo, lembre sempre, primeiro vem o aviso. Primeiro vem o aviso, depois vem a mão de Deus. E ele chorava. Em Lamentações ele chega a lamentar de tão profunda dor e angústia que tinha, dizendo: caiu a coroa de nossas cabeças. Oh Deus maravilhoso, glória a Deus. Caiu a coroa do povo eleito escolhido. Caiu a coroa daqueles que Deus chamou desde os primórdios de Abraão para ser o povo a qual faria com que o nosso Senhor Jesus Cristo viesse encarnar e pisasse na terra. Caiu a coroa do povo que carregava os pergaminhos da verdade, do povo que tinha tudo em suas mãos, porque quando estavam na presença, Deus fazia, Deus operava, Deus se mostrava, Deus não deixava que muralhas ficassem em pé, Deus não permitia que mares ficassem fechados. Eles tinham que se vender para o povo passar. E quando estavam no deserto, havia uma nuvem que os protegia do sol escaldante e guiava eles pelo deserto. As roupas não se consumiam, os sapatos não se destruíam, e o alimento deles vinha diretamente do céu, o maná de Deus. Imagine só, sabendo que tão grande era o seu Deus, que quão grande era o Deus a qual ele servia, e ele vendo aquela destruição. E o interessante é que eles perderam algo que leva a crer que foi a maior perca. Você pode falar do holocausto de Hitler e seus soldados contra o povo judeu. Você pode falar sobre a perseguição ao povo de Deus com as cruzadas. Você pode dizer que morreram milhares, centenas de milhares, mas o que eles perderam ainda foi maior. Eles perderam as muralhas e as portas, mas era Deus dizendo assim: pastor, ei, não há portas, não há muralhas que pode te proteger se eu não estiver junto a vocês. Eu sou Deus a qual tem um abrigo secreto. Eu sou Deus a qual te esconde com minhas asas, com minhas fortes mãos te protejo. Caiu o templo, perderam o lugar da adoração. O maior momento de adoração, onde era feito todo o rito religioso, como a expiação, os sacrifícios. O templo de Salomão, imponente, desejado por Davi, mas construído pelo seu filho Salomão, caiu. E eles já não tinham mais onde adorar. Mas a maior perca foi a Arca da Aliança. E quando nós falamos de Arca da Aliança, nós estamos falando da presença de Deus. Quando falamos da Arca da Aliança, estávamos dizendo: ali estava
adorava a Deus. Deus fiel, Deus fiel. Porque a minha Bíblia ensina e me diz que havia 2 querubins com as suas asas. E no propulsório, no meio, ali estava o trono de Deus. Só alguns pegaram. É a mesma coisa que dizer para você: olha, você não tem mais e não pode ter mais o Espírito Santo de Deus na sua vida, que é a presença de Deus na nossa vida. Porque naquele tempo não eram todos que recebiam o Espírito, tinham que se contentar com a glória que emanava no templo, com a presença da arca, ou quando a arca era levada para as batalhas e Deus ali fazia presente junto a eles e dava vitória a eles no meio da batalha. A dor era tamanha, a angústia era tamanha, que nós hoje pensamos que passamos por uma adversidade e já queremos desistir. Na primeira aflição, já queremos sair da presença. Imagine a dor, a angústia deste povo. A dor era tamanha e tão grande que os salmistas que estavam lá na Babilônia já não queriam mais adorar a Deus. E pense só, aqueles que no templo pegavam suas árvores e salmodiavam a Deus, aqueles que no templo foram ensinados a isso, a fazer isso, a participar assim e adorar a Deus, já não queriam mais adorar. E lá no cativeiro foi escrito o Salmo de número 137, que diz assim: junto aos rios da Babilônia sentai-vos a chorar, com saudade de Sião, nos salgueiros que lá existem penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pedem para entoar belos cânticos. Aleluia. Mas não temos alegria. Entoai alguns cânticos de Sião, como, porém, haverei de cantar as canções do Eterno numa terra estranha. Imagine o sofrimento. Preste atenção que vemos 2 verbos aqui: assentar. Eles se assentaram, eles se prostraram. Porque quando na Bíblia vamos falar que o povo sentou, é porque o povo se prostrou. Ou vamos dizer ainda que o povo parou, não quis continuar. O povo já não queria estar mais, aleluia, na presença daquele que podia, prostrados, derrotados e sem forças. Mas se você entrou aqui com uma dessas 3 características, eu tenho certeza que hoje você vai se pôr sobre os seus pés. Porque a palavra do Senhor, quando diz colocar sobre os vossos pés, é um ato profético, é um ato a qual nós temos de entendimento que vamos tomar uma posição, que vamos voltar a ser aqueles que nós éramos. Deus fiel, aleluia. Que vamos, Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. ter uma postura perante Deus. Preste atenção. Se assentar quer dizer prostrar, se sentir derrotado, sem força,
se pôr sobre os seus pés, é ter postura, é ter reverência, é ter perseverança, é voltar a ser a quem tu eras. Pastor, não consegui pegar, ainda não consegui entender porque na Bíblia fala sobre se colocar sobre os vossos pés. Você lembra do filho pródigo? O que ele disse quando ele cansou de passar aquilo que ele estava vivendo? Por mais que ele tinha perdido tudo aquilo que o pai tinha lhe dado, vivido uma vida totalmente mundana, ele disse: colocarei-me sobre meus pés, irei até o meu pai, direi: eu pequei contra ti e contra os céus. Não entendeu ainda? Em Isaías 60, a palavra vai dizer: levanta-te, resplandeça, porque já vem vindo a luz sobre ti. Deus está te dizendo, meu irmão, não se prostra, não deixa a frustração, não deixa o desânimo, não deixa com que nada venha colocar você a parar, a deixar a posição. Pelo contrário, se posicione, porque eu me lembro muito bem que quando dois homens subiram até o templo e eles disseram assim: levanta-te, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. E ali ele foi curado. Ponha sobre os seus pés, porque o Deus aborrecido, ele não fica parado, ele não fica sentado quando um crente está de pé em adoração. Calma aí, ainda nós vamos chegar até Ezequiel. O pastor falou até meia-noite, mas eu creio que até 2 horas eu entrego. Aleluia! Deus maravilhoso, aleluia! Peraí, nós vamos chegar lá. Entenda que ainda nós temos que falar sobre chorar. Eles falam que eles se assentaram junto e se prostraram e choraram. Mas lá no Salmo de número 26, versículo de número 5 e 6 diz: os que em lágrimas semeiam, em júbilo se farão. Aquele que parte chorando, lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes. Entenda aqui que no Salmo de número 137 há choro, e aqui há choro. Há 2 tipos de pessoas: o que se prostram para lamentar e chorar, e aqueles que, independente do que está passando, continua servindo a Deus, seguindo, semeando a palavra de Deus, chorando e planteando, mas fazendo a obra, sofrendo calado, mas fazendo a obra. Ei, o chorar é para todos. Agora eu te pergunto: de que forma você vai querer lamentar? De que forma você vai querer plantear? De que forma você vai querer deixar essas lágrimas sair do seu rosto? É prostrado ou é marchando? É prostrado ou é marchando? Oh, ela marcha, eu sinto a presença de Deus. Aleluia! Oh, glória! Deus fiel, Deus tremendo. É necessário que nos posicionemos. Para Deus te erguer, precisa ter a posição. Em Ezequiel capítulo de número 2, a Bíblia vai dizer que Deus ergue, pega Ezequiel e levanta. Então ele se posiciona, pastor.
Mas passa o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, entra no 8º capítulo, e a minha Bíblia diz que ele estava sentado junto aos anciões, mas ele teve uma visão de um homem, mas a parte de cima do corpo pegava fogo, chamuscava fogo, a parte de baixo era bronze, e ele estendeu a mão, pegou pelo seu cabelo e o levantou. Ei, você vai esperar a mão de Deus para te levantar, ou você vai se posicionar? Para as coisas começarem a dar certo, para que possa assim começar a caminhar, você precisa se posicionar. Ah, mas pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando lá no meu trabalho. O senhor não sabe o que eu estou vivendo no meio da minha família. O senhor não sabe o que eu estou passando em meu casamento. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tu não sabes, pastor, o que eu estou sofrendo. Santo Deus. Primeiro Deus quer que você se posiciona. Ele vai te estruturar. E quando você estiver com o Espírito, cheio do Espírito, Papai vai te dar autoridade para profetizar. Papai vai começar a dar visões extraordinárias, assim como deu para Ezequiel, o homem que mais teve visão do mundo espiritual. E mais uma vez, chegamos no capítulo de número 37, onde ele diz que a mão do Senhor levou ele, aleluia, em espírito. Não sei, irmãos, se aqui era o Espírito Santo, porque na minha Bíblia é com letra maiúscula, mas tem traduções que é com letra minúscula. Quando nós falamos Espírito com letra maiúscula, nós estamos falando do Espírito Santo de Deus. Quando nós falamos Espírito, é o Espírito com letra minúscula, nós estamos falando aquele que nos faz parte de nós. Porque assim como o templo tinha 3 partes, nós também temos 3 partes, pastor. O átrio, o santo e o santo do santo. Para você chegar no átrio, você vai de corpo e carne, mas para você chegar no santo, você vai pela alma. Mas para você chegar no santo do santo, é pelo Espírito, e só pode ver e discernir o que é espiritual aquele que tem o Espírito de Deus na sua vida. É por isso, pastor, que Davi teve o discernimento e a grandeza de ser chamado um homem segundo o coração de Deus. E é por isso que Jesus disse assim: meu Pai está à procura. Procura de quê, pastor? De verdadeiros adoradores. Mas qual a condição para ser um adorador? Tem que adorar em espírito e em verdade. Tem que adorar em espírito e em verdade. Tem que adorar em espírito e em verdade. Oh, glória! Então eu creio que ele não estava na carne, creio que ele estava no Espírito, ele estava dentro de uma visão profética. Preste atenção, porque agora nós vamos caminhar para o final, e você precisa entender o que Deus quer fazer na sua vida. Atente os seus ouvidos para o que diz a palavra do Senhor. No versículo seguinte diz que a mesmo me fez caminhar sobre o vale. Aleluia, aleluia. Em seguida ele me levou a caminhar de um lado para o outro. Em outra tradução, ao redor.
Preste atenção, irmãos, que quando o papai erra, quando o profeta, quando o papai erra, que um homem de Deus ou uma mulher de Deus é para fazer assim como foi feito aqui, mas como, pastor? Andando de um lado para o outro. Imagino eu, em minha mente, Ezequiel andando. Aqui tem um moço, vou dar um redor aqui. Aqui tem um moço, eu vou para casa. Aqui tem um moço, eu vou para casa. Sabe o que é o papai te dizendo? Eu não te fiz profeta para pisar naqueles que estão oprimidos. Eu não te fiz profeta para você pisar naqueles que estão sequíssimos. Eu não te fiz profeta para ainda mais esmigalhar aquele que está necessitado. Eu te fiz profeta. Abra sua boca e começa a profetizar. Glória. Aleluia, Senhor. Muito interessante é que ele anda por todos os lados. Porque aquele que fez com que ele chegasse, fez com que ele andasse. Ei, vale é lugar de pessoas que estão prostradas. Vale é lugar de pessoas que estão se sentindo derrotadas. Vale é lugar onde as pessoas já não aguentam mais, estão vivendo aquele vale sequíssimo. Mas Deus está dizendo: a mão que te pôs no vale é a mesma que faz você andar, é a mesma que faz você marchar, é a mesma que faz você voltar a caminhar. Oh, ela vai subir. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Quando eu tomo guardado, dou glória a Deus aí. Me ajude a pregar. Pega no ombro desse teu irmão, dessa tua irmã que está do seu lado, chacoalha ele aí. Diz: olha, está no vale. A mão que pôs é a mão que vai fazer você caminhar. É a mão que vai te dar a vitória. É a mão que te garante que você vai voltar a vivenciar aquilo que é necessário para ser gerado. Todas as bênçãos e maravilhas da parte de Deus para a sua vida. E a melhor delas, a nova Jerusalém. Então Deus disse: olha, profetiza. Profeta, você crê? Você crê que esses ossos podem voltar a viver? Olha a pergunta de Deus. Se fosse eu fazer nada, Deus, faz aí. É claro. É claro que você pode, Deus. Teu poder é magnífico. Se tu criou o céu e a terra, pois o firmamento e todas as coisas que vemos vieram de ti, por que não? É claro. Mas esse homem era sábio e disse: se tu quiseres, se tu quiseres, começa a profetizar na sua casa. Ei, não empresta sua boca para o inimigo para colocar palavras tops. Empresta sua boca para Deus para profetizar bênçãos. E fala: pai, se tu quiseres, hoje mesmo a minha casa vai servir a ti. E a minha família. Então diz, pastor, para mim começar de já entrar no fim. Nós vamos até meia-noite e estou ainda em Ezequiel. Tem que chegar lá em Apocalipse. Calma aí. Rapidinho nós chega lá. A palavra diz que em algumas traduções houve um rebuliço. Na minha Bíblia diz uns sons chocados, né? Mas outra tradução diz rebuliço. E o que é um rebuliço? Eu sei o que é, mas não sei te explicar. É difícil explicar o que é rebuliço, né? É uma coisa que sai fora do comum. É uma coisa que não está certa. Muitos pregadores dizem que na bagunça Deus não opera. Eu quero ser profeta aqui
essa noite. Se está bagunçado, eu tenho um Deus que pode consertar. Se está bagunçado, eu tenho um Deus que pode operar um milagre. Ela vai subir. Ela vai subir. Irmãos, preste atenção. Que diz que haveria pele, os ossos se juntam, a estrutura. Quem é construtor aqui? Tem como fazer uma casa sem ter um alicerce? A estrutura é a palavra de Deus para a sua vida, a palavra profética para a sua vida. Mas a minha Bíblia vai dizer que os nervos começam a rolar, os tendões, nervos, carne, pele. Irmãos, eu tenho um problema na coluna e a maioria dos irmãos sabe que isso me consome. Ontem, se você estiver no culto e viram as caretas do pastor, é porque o pastor estava com muita dor, mas com muita dor. Eu tenho lesão de esmagamento de ossos. Pergunta para mim quantas vezes eu fui aqui desde quando eu cheguei no hospital. Uma. E o meu remédio é a base de morfina para controlar a dor. Fui uma vez. Porque me ajeito num cantinho, para de doer, tá bom. Mas agora me diga, e se sair uma lepra na minha pele como de Nabão? Será que eu procuraria rapidinho o médico? Os jovens estão vivendo uma geração que muitos não saem para a rua por causa de uma espinha no rosto. A vaidade está tomando conta. A vaidade está tomando conta. Mas o Deus ao qual eu sigo te mandou aqui para te dar uma chave diretamente do céu para a sua vida. Essa chave não vai abrir a porta de uma casa. Essa chave não vai abrir a porta de um carro. Mas essa porta vai abrir uma conexão com você e o céu. Preste atenção, irmãos. Porque quando Deus começa a lapidar, quando Deus começa a montar o projeto do vale, não começa da pele, pastor. Quando Deus começa a mudar a sua vida, quando Deus começa a restaurar os seus sentimentos, quando Deus começa a restaurar o seu casamento, quando Deus começa a restaurar tudo aquilo que é necessário restaurar na sua vida, Ele começa de dentro para fora. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Deus trata primeiro o seu interior, para que você pode assim ser uma reflexão ou um espelho baseado em Cristo Jesus. É de dentro para fora. Não é aparência, porque se fosse aparência, o primeiro irmão de Davi seria ele o rei. Assim como foi Saul, que homens na estatura dele não tinham igual, belo e formoso, mas não tinha o que era necessário. Lá dentro dele, a presença de Deus. A presença de Deus. Irmãos, abra sua boca. Abra sua boca.